Bom dia, irmãs! Continuamos com a nossa lição de número 10, hoje a parte número 2 da nossa lição. O texto base é o mesmo, 2 Coríntios 8 e 9. O nosso versículo de memorização, 2 Coríntios 8, 9, que diz o seguinte: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Na quarta parte dessa nossa lição de número 10, nós temos a explicação com referência à oferta. O texto é 2 Coríntios 8, de 10 a 15. Estaremos abordando a realização e a atitude em relação a esse contexto de ofertas. O texto diz o seguinte: E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, contemplai também o já começado, para que assim como houve a prontidão à vontade, haja também o cumprimento, sendo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Nos versículos de 10 a 11, nós temos a questão da realização. Eles pensaram nessa oferta, fizeram os preparativos, assumiram o desafio, e Paulo diz para eles que agora era hora de realizar. A questão da atitude está no versículo 12. Aparentemente, eles estavam dispostos a dar, mas ainda não havia chegado a hora. Eles estavam aguardando que tivesse uma quantia maior. Mas as atitudes certas resultam sempre em dinheiro suficiente. É isso que Paulo disse ali para eles. Né? Quando nós damos o que temos, é tão importante quanto se tivéssemos muito. E aí tem uma ilustração referente a dois amigos que estavam conversando, e aí o primeiro disse: se você tivesse 2 milhões, você me daria metade? Aí o outro disse: com certeza daria. E se você tivesse 500 mil, você me daria metade? Com certeza daria, o outro respondeu. Aí ele perguntou: se você tivesse R$ 1.000, você me daria metade? Com certeza eu daria. E se você tivesse R$ 100, você me daria metade? E ele disse: não, eu não daria. Aí o outro falou: ué, mas você não disse que dividiria comigo se tivesse 1 milhão, 500 mil? E por que agora você não quer dividir comigo R$ 100? Aí ele respondeu: é porque R$ 100 eu tenho e eu não vou poder dividir. Que nós não estejamos dispostos somente no falar, mas que no agir nós possamos demonstrar o reflexo do nosso crescimento espiritual. Nos versículos de 13 a 15, ele fala sobre a questão da abundância. E essa questão envolve a igualdade, mas não essa igualdade hoje imposta por muitos governos ou tipos de administrações, mas sim a igualdade daqueles crentes primitivos, né? Porque ali tudo era comum entre eles e tudo era repartido, como nós já vimos
em outras vezes no livro de Atos, no capítulo 2, versículos 44 e 45. Tudo era repartido, tudo era em comum entre eles. A necessidade dessas pessoas no momento precisava ser suprida. E aqueles que estariam ofertando estariam abençoando aqueles naquele momento, amparando, né, pelo amor e pela graça concedida através de Deus. Então, Deus é o maior doador, né? E nós, como seus filhos, temos que manifestar essa mesma característica. Nós somos os seus representantes. A parte 5 da lição fala sobre o envio das igrejas, propósitos, princípios, pessoas e preparativos. O texto é 2 Coríntios 8, de 16 a 24 e 9, de 1 até 5, que diz o seguinte: Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, pois atendeu nosso apelo e, mostrando mais cuidado, partiu voluntariamente para vós. E ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas também foi escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isto que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva que é administrada por nós, pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com ele enviamos também um outro irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em nós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e da glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio, de vós para com os macedônios, que a Acácia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa igreja, acerca de vós, não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de que, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonhemos, para não dizermos vós, deste firme fundamento da glória, porquanto tive coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que estejais pronta como bênção e não como avareza. A questão do propósito está nos versículos de 16 a 18. E as igrejas ali naquela época não tinham à sua disposição os processos bancários que nós temos hoje. O dinheiro tinha que ser levado de um lugar para outro. E essa era uma tarefa difícil, e também era necessário escolher pessoas honestas e de confiança para que pudessem estar fazendo isso. Em 1 Coríntios 16, versículo 3 e 4, Paulo diz ali que era necessário aprovar um mensageiro da igreja e até se oferece para fazer esse trabalho se assim eles desejassem. Nos versículos de 20 a 21, ele fala sobre o princípio, que os negócios de Deus tinham que ser realizados de forma correta. Nós sabemos que o dinheiro é uma armadilha e às vezes é uma questão muito deficiente lidar com essas questões de finanças. Uma pessoa ela pode
se arruinar ou arruinar alguma instituição ou uma empresa se ela não souber lidar da forma correta com a parte financeira. E Paulo ali deixa claro que deveriam ser pessoas corretas diante dos homens, conforme ele havia já recomendado. E no livro de Atos nós também temos ali um rol de questões que ele diz, né, em Atos 6:3, de recomendação para esse tipo de atividade, de homens honestos, espirituais e sábios. Nos versículos de 22 a 24, Paulo fala a respeito das pessoas, né, o pessoal que estava viajando ali junto com ele, para que essa oferta fosse levada ali para a Judéia. Né? Então, quando chegasse em Coríntios, Paulo gostaria que essa oferta ali levantada por eles já estivesse pronta, né? Porque ele já havia de outras vezes elogiado a igreja de Coríntios. Então, ele esperava, né, que ali acontecesse tudo aquilo que eles já haviam planejado. No capítulo 9, nos versículos de 1 a 5, Paulo fala a respeito dos preparativos. Então, ele achava necessário falar com eles a respeito dessa oferta e desafiava eles a contribuir, citando ali os exemplos dos macedônios, né? E agora ele gostaria que tudo já estivesse pronto para essa contribuição se concretizar. Então, era importante a conclusão daquilo que havia sido prometido, né? E com tudo isso, o resultado seriam muitas bênçãos. E um exemplo prático, né, que nós temos em relação a essa questão de preparação, realização e concretização, são, por exemplo, as ofertas que nós levantamos para a Saibres, né? A gente se prepara durante um tempo, cada uma faz a sua contribuição e depois tudo é concretizado. Né? Também nós temos na questão local aí os nossos alvos de promessa de fé. E assim a gente termina a segunda parte dessa lição de número 10. Até a próxima aula.